seja convosco. Eu parei aqui só para contar um pouquinho da minha história. Se eu for falar tudo, é muito tempo. Mas me chamo Manuela Cerqueira, nasci na cidade de Marechal Deodoro, numa cidade muito simples aqui no estado de Alagoas. Cresci naquela cidade. Mas eu quero falar também um pouquinho de uma pessoa muito importante na minha vida, que foi os meus pais. Minha mãe foi a primeira pessoa a conhecer a Jesus. O nome da minha mãe era Clara Maria dos Santos Cerqueira. E quando eu tinha 1 mês de nascida, minha mãe conheceu a Jesus. Só que a minha mãe já tinha uma promessa na vida dela, porque Deus já tinha usado alguém, um homem de Deus, para falar para ela que da linhagem dela viria sacerdotisas, profetisas, e assim se cumpriu. Tenho 4 irmãos, eu a mais velha, e vem a apóstola Rafaela, a missionária Isabela, o pastor Emanuel e o meu irmão que eu profetizo, pastor Jonathan Rafael. Crescemos num lar muito abençoado e na minha infância eu tive o prazer, de conhecer muitas pessoas de Deus, e uma delas, pastor Pedro dos Santos, onde me instruiu muito tempo como servir ao Senhor. E tudo que eu aprendi dentro da minha casa e com o meu pastor, hoje eu estou vivendo essas promessas. Só que eu quero falar para você que dentro de mim já ardia, desde a minha infância, o desejo de pregar a palavra, a ponto de muitas vezes estar dentro do quarto e eu via aquelas lagartixazinhas que ficavam na parede e eu pregava para aquelas lagartixas dizendo que eram os irmãos da igreja. E o Senhor me batizou ainda com o Espírito Santo muito nova, quando eu tinha 9 anos de idade. Eu sempre dizia para Deus que eu não queria ser batizado, como eu vi os irmãos pulando muito na igreja. E um certo dia veio um pregador de Recife, por nome Pastor André, e ali convidou a muitos que queriam receber o Espírito Santo para frente do altar da igreja. E quando eu cheguei ali, eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Incrível, porque eu saí pulando na rua, chorando, e ninguém conseguia me controlar. E muita gente nem entendia o que estava acontecendo. Estou eu aí sendo batizada no Espírito Santo. Depois que fui selada pelo poder do Espírito Santo, começou ainda muito mais a arder no meu coração o desejo de fazer a obra. A ponto de passar o drible no meu pai, na minha mãe, porque eu queria estar pregando nas fazendas. Como existiam muitos cultos nos lares, e esses lares eram nas fazendas de alguns irmãos. No caso, não era que eles eram os donos dessa fazenda, eles trabalhadores dessa fazenda. E sempre existia um culto numa fazenda chamada Nova Esperança, que ficava lá em Marechal Deodoro. E sempre eu ia para esses cultos. E um dia eu enganei a minha mãe. Minha mãe não queria deixar eu ir para o culto e eu fui para a escola, e da escola, à tardezinha, fugi para a casa do irmão chamado Antônio Rodrigues. E lá eu fui para o culto, e minha mãe, desesperada, procurando na cidade toda, que achava que eu estava morto, alguém tinha me levado. Retornei para casa já 9 horas da noite, quando o irmão fez a entrega. O irmão não sabia, tá, gente? E quando eu cheguei em casa, minha mãe desesperada e querendo, na verdade, dar uma santa pisa, mas valeu a pena. Ela compreendeu que o chamado já ardia dentro do meu coração. Cresci, fiquei uma moça, fui morar em Maceió, e Deus mudou mais ainda a minha história. Foi quando eu fui chamada para pregar, num bairro chamado Grota do Cigano, outros conhecem como Grota do Arroz. E nessa grota lá, onde o povo convidava, onde eu ia pregar, eu vi o trabalhar de Deus, eu ainda muito nova. Depois eu fui convidada pela pastora Leoni para estar na sede e ajudar ela no grupo de mulheres na parte do louvor. Depois Deus me trouxe para a cidade de Arapiraca. Mas antes de chegar aqui, olha bem o que aconteceu. Um dia eu viajei para Aracaju e lá, com o Mateus ainda muito pequeno, tive que retornar novamente. Passamos por Arapiraca e quando eu cheguei na entrada de um trevo ali onde fica a churrascaria do Divã, eu olhei para o céu com o menino no braço, parei ali, senti aquele cheiro de fumo e disse assim: Deus me livre, nunca vim para essa cidade. Mas parece que aquele dia foi a sentença. Deus disse assim: não é do teu jeito não.
Fui-me embora, passando-se uns 2 meses, eu recebo um telefonema do pastor Paulo Barroso, que estava sendo transferida para Arapiraca. E chega eu aqui debaixo de uma promessa. Só que eu não acreditava ainda que eu teria capacidade de cuidar de uma igreja. Então um dia o Senhor falou comigo no livro de Isaías 61, onde se revela a palavra do Senhor. É uma palavra que o próprio Isaías falava do Senhor Jesus. A palavra diz assim: e o Espírito do Senhor, Jeová, ele está sobre mim, ele me ungiu para pregar as boas novas. Nesse mesmo texto diz que o Senhor também foi chamado para libertar os que estão cativos. E também o Senhor teria um compromisso de anunciar, né, o tempo da justiça, da vingança e da ira do nosso Deus e o tempo da sua vinda. E eu entendi que aquelas palavras não se referiam mais a Jesus, mas a mim. Então foi daí que eu comecei a acreditar no meu chamado. Porque eu entendi que não foi um profeta, não foi um homem, não foi uma mulher que falou comigo, foi o próprio Deus pela palavra. E quando eu li aquela palavra, a palavra realmente entrou dentro de mim e fez morada. E eu tomei posse daquela palavra poderosa e Deus começou a ir trabalhar muito mais na minha vida. Eu ainda aqui, muito recente, quando eu cheguei na cidade de Arapiraca, poucos acreditavam no meu chamado, inclusive muitos pastores, porque o Ministério de Mulher é muito perseguido, mas eu entendo que foi o Senhor que me escolheu. E eu cheguei aqui na cidade, era motivo de chacota, muita gente zombava, criticava, e eu fui cuidar da primeira igreja aqui em Arapiraca, lá na rua São Nicolau, que é no bairro Brasília. E lá o Senhor me usou muito, e depois o Senhor me levou para a rua conhecida, a antiga Rua das Batatas, onde era o Já, em frente ao antigo caldinho do Luiz. E lá eu consegui ganhar muitas almas para Jesus. E eu tinha um ditado, toda vez que eu ia pregar, eu dizia assim: mais forte, Espírito Santo. Mais forte, Espírito Santo. E todo mundo na cidade já me conhecia como a pastora do mais forte Espírito Santo. E o que acontece? Deus foi trabalhando na minha vida. E eu entendi que Deus tinha algo diferente na minha vida. Um dia eu orando, pedindo direção ao Senhor, e o Senhor falou no meu coração que eu tinha que fazer um culto às segunda-feiras. E esse culto realmente era um culto onde ele ia operar muitos milagres. E eu quis questionar com Deus: como, Deus, se a segunda-feira é um dia muito cansativo, é um dia de trabalho para todos, e onde era a igreja, tinha uma feira ali na rua chamada Feira das Batatas. Eu dizia: como é que esse povo vai vir para o culto? E um dia o Senhor disse para mim que a obra era dele. E eu obedeci o chamado do Senhor e comecei a fazer uma evangelização, comecei a fazer a obra do Senhor, e Deus começou a trazer à existência uma multidão de pessoas. E eu dizia: meu Deus, os domingos não vem a multidão que vem na segunda. Aí o Senhor dizia para mim: é porque eu trabalho na contramão da lógica humana. E o Senhor foi fazendo um mover muito lindo. Talvez você se pergunte como foi que surgiu o nome Batista Sinai. Batista Sinai, ele surgiu quando eu estava dentro do meu quarto, orando ao Senhor, pedindo a ele uma direção. Eu pensei em muitos nomes. Mas o Senhor disse para mim: filha, o nome do teu ministério será Batista Sinai, que quer dizer lugar de Deus, monte de Deus, aonde Deus se revela. E o Senhor dizia para mim assim: fala para o meu povo que quando ele vier no Monte Sinai, que é na minha presença, na minha casa, ou no monte que é o lugar de Deus, não venha de qualquer jeito. Venha com as suas mãos purificadas, suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Uma instrução muito poderosa, a mesma instrução que o Senhor também deu a Moisés, quando o Senhor queria se revelar a Moisés. E o povo teria que se consagrar, teria que estar com as vestes purificadas, teria que estar com a sua vida em ordem, para que se apresentasse diante daquele monte. E não tocasse nem no monte, mas tinha que estar todos ali, revestidos, preparados para ouvir a voz de Deus. E o Senhor falava: é desse jeito que eu quero esse ministério. Um povo separado, um povo com as suas vestes espirituais limpas, com as suas mãos purificadas. E eu sei que Deus foi fazendo eu mover. O primeiro ano do ministério não foi fácil, mas eu dizia muito a Deus que eu não queria de maneira alguma
trazer ninguém de outros ministérios para ser pastor nesse ministério, porque o Senhor tem uma promessa na minha vida. Eu queria que desse ministério que o Senhor estava colocando nas minhas mãos, surgisse missionários, pastores, bispos, outros apóstolos. Porque eu entendia que eu vim para fazer uma história. E Deus teria que confirmar o meu ministério. Então eu pedi ao Senhor que Ele trouxesse da minha linhagem pastores e missionários, bispos e até mesmo apóstolos. Porque apóstolo, ele forma uma liderança. Ele tem que ter uma liderança com ele, de pastores. E Deus foi muito fiel comigo, né? Eu tive um dia uma visão na igreja, terminamos um culto de sábado, que era uma escola bíblica, e depois da escola bíblica eu fiz uma mini vigília. A igreja ainda muito pequena, e naquela visão eu dizia, pedindo a Deus, Deus, traga pessoas, eu pedindo a Deus na oração, que me ajude, nem que seja de fora. Aí escuta o que Deus falou. Deus me falou assim, você lembra do que você me pediu, que queria que da sua linhagem surgissem missionários, pastores, bispos e até mesmo apóstolos? Aí o Senhor me tomou em espírito, eu de joelho diante do altar, e me levou em um lugar chamado Barra Nova, lá em Marechal Deodoro. E ele me mostrava, era como se eu tivesse assim, uns ares. Ele me mostrava e dizia assim, quem é aquela menina? Eu dizia, eu, pequena. Ele dizia, o que é que você está vendo? Eu disse, eu estou vendo um grande areião, porque na Barra Nova era um areião muito grande, como aquele areião de praia. Aí, de repente, ele me mostrava aquele mesmo lugar, ali eu correndo, brincando. De repente, aquele lugar já não era mais um areião, era todo calçado. Ele disse, olha, filha, nasce gente, cresce gente, e tudo muda, mas a minha promessa e a minha palavra, ela não muda. Você não trará ninguém de fora, sairá de você uma linhagem. E quando eu tornei na visão, eu comecei a chorar muito, falei para as irmãs no dia, inclusive tinha muitas irmãs que ainda hoje estão comigo, que esteve nesse culto, e Deus simplesmente confirmou mais uma vez. Então, eu entendi que Deus tinha algo muito grande para fazer na minha vida. Aí o que acontece? Estou eu no centro e de repente, eu grávida do Dom nasce, e umas irmãs que moravam na Coab, no Planalto, falou para mim, pastor, eu queria muito ceder a área da minha casa para a senhora fazer uns cultos no lar. E eu abracei aquela ideia e comecei a fazer culto na casa da irmã Adelma, que inclusive hoje, quem mora lá é a mãe do pastor Frank, a irmã Ana. E eu comecei a fazer os primeiros cultos ali naquela varanda. O que aconteceu? Aconteceu que de repente, aquele lugar já começou a Deus trazer uma multidão de povo necessitado. Fiz aproximadamente um mês, vi que já estava assim, incomodando na casa da irmã, porque não é fácil a multidão. E de repente a gente conseguiu um salão muito pequenininho, em frente à padaria Renascer, aonde a dona Sônia, costureira, tem um salãozinho dela lá. Cabia estourando ali 20 pessoas. Tinha dia que eu pregava agora para 3. Mudou a história. Na casa da irmã tinha povo e agora no salãozinho tinha 3. Tinha dia de pregar para o pastor Francisco pregar para mim, irmã Nalva, a missionária Aninha, a missionária Lúcia. Mas ali nós perseveramos e fomos para um salão maiorzinho um pouco, que cabia agora aproximadamente 40, 50 pessoas. E Deus foi trazendo à existência aquelas pessoas. Deus também fez uma grande limpeza na Coab, porque nem no mototáxi, ninguém queria ir ali. Era um lugar assim, era um lugar que havia muitos crimes, muitos assaltos, e as pessoas não queriam ir ali, não tinha taxista que quisesse ir ali. Um bairro muito perigoso. Na época, até mototáxi não queria entrar aqui, porque era um bairro muito perigoso. E Deus abençoou novamente a minha vida. Como? Fez uma limpeza, salvou quem tinha que salvar, levou quem tinha de levar. E de repente também Deus traz o irmão Cícero. Hoje está na glória, Deus o levou. Ele doou o terreno da nossa igreja. A igreja muito humilde, foi construída a primeira igreja. Com o quê? Com doações de meio saco de cimento,
Não era nem uma carroça, era um carrinho de mão de areia. Irmão que dava 20 tijolos, outro dava 50. A gente fazia feira da Pichincha. Me veio a lembrança agora um momento onde a gente fez a primeira feira da Pichincha, né, que chamava, que foi o primeiro bazar que a gente fez aqui para a construção do primeiro templo, que quando a gente chegou aqui, através da primeira doação desse terreno aqui, onde a gente começou a entrar, entrou aqui para ministrar a palavra, o piso ainda estava piso bruto ainda, começando a botar o piso bruto, mas quando a gente fez o primeiro culto aqui, nem as paredes existiam ainda. As irmãs vendiam bilhetes e ali a gente começou a construir a igreja. O sofrimento foi grande, porque não tinha piso, era 2 biquinhos de luz para uma igreja toda e Deus tinha uma promessa e eu acreditava o tempo inteiro naquela promessa. Se hoje o pessoal fala que a igreja é um lugar muito difícil, para ter um difícil acesso, um lugar desfavorecido, você imagine isso há 24 anos atrás, né? Como era o Planalto. A mãe olhava para a Coab aqui, um bairro muito perigoso, ninguém dava nada, mas ela profetizava que a terra ia brotar, ia dar fruto. E é isso, o firme fundamento, né, da fé, daquilo que você não vê, mas você crê que vai acontecer. E ela sempre acreditou que aqui seria um bairro de luz. E hoje em dia, graças a Deus mudou o cenário de toda a situação. Você chegar em uma terra e essa terra aparentemente não diga que vai brotar, profetize, abre a sua boca. No Planalto, na verdade, eu estou desde o nascimento do Dom. O Dom hoje tem 19 anos, então são 19 anos que eu estou no Planalto, pregando, levando a palavra do Senhor e alcançando vidas. E o Senhor sempre falava comigo que ia fazer coisas maiores. Então, sempre eu tinha desejo muito de subir aos montes, de buscar. Terminava os cultos, eu rapidamente já me organizava com a igreja e uma turma de irmãos sempre aos montes, apresentar tanto a igreja, né? Quando eu falo igreja, a irmandade toda e sempre o projeto de um novo tempo. Era muito, meu Deus do céu, eu vou dizer, a casa era uma coisa horrível, mas pra gente era um palácio naquela época, né? Passam-se os anos e Deus foi criando situações. Então um dia Deus usou um pastor chamado Clebson e ele disse, olha pastora, as promessas que Deus fez na sua vida, ele vai cumprir, né? Vai ter um novo tempo na vida da senhora e se prepare. E foi isso que aconteceu. Deus começou a me dar discernimento, direcionamento de como trazer à existência mais ainda o crescimento da igreja. Foi quando eu comecei a investir muito mesmo nos cultos da segunda-feira, focar. E quero lhe dizer que nasceu agora um novo projeto, aquela igreja feinha, já foi ficando mais bonitinha. Deus já foi criando situação, colocando o piso da igreja, o fogo da igreja. E eu me lembro que a igreja estava muito feia, sem o forro da igreja, sem o PVC. E um dia, a Lisiane, a pastora Lisiane não era nem missionária ainda. Era membro da igreja e ela veio congregar comigo. E ela disse, pastor, eu queria dizimar na igreja. E eu me lembro que foi o dízimo da pastora Lisiane. Ela não sabe disso, ela vai saber disso agora. Que nos abençoou para colocar o forro completo de PVC naquela igreja tão simples. E Deus foi criando situação. Ela está sabendo disso agora, mas ela foi esse canal muito forte. E ela colocou, foi o dízimo dela que colocou todo aquele teto de PVC na casa do Senhor. Daí Deus foi usando um para ajudar a comprar o piso. E aí surgiu uma igreja mais bonita. Mas aí Deus foi trazendo uma multidão. Então tinha necessidade de se comprar um outro terreno e se unimos. A igreja se uniu, pessoas que nem da igreja eram, ajudou a comprar o segundo terreno. Foi quando a gente entrou agora num desafio maior, onde ninguém acreditava na construção dessa igreja que você hoje está congregando. Então, quem chega aqui hoje e vê
o belo templo, uma igreja abençoada, que para mim ainda é muito pouco comparado ao que Deus está preparando para as nossas vidas. E hoje a gente está cultuando aqui não só com 20 irmãos, com 10 irmãos, com 30 irmãos. Aí veio uma multidão e teve a necessidade de se comprar um novo terreno. Novamente compramos um terreno e começamos agora um novo projeto. Aí onde que estava? Quem ia acreditar no novo projeto? Era uma igreja bem maior, já ia comportar mais de 500 pessoas, e eu fui lutando realmente contra muitas opiniões de pessoas que não acreditavam, porque a igreja, os membros eram assalariados, outros nem salário tinham, então a gente dependia mesmo de milagres. E foi realmente milagres que a gente pôde ver na nova construção do templo. E olha aí, né? Glorifico a Deus, porque hoje eu vejo os milagres e as promessas de Deus se cumprindo no nosso Ministério IBS. Olho para o altar e vejo Deus fazendo coisas lindas, assim como Ele prometeu, que daria missionários, pastores, bispos e apóstolos, os levitas abençoados da casa do Senhor, um corpo diaconato lindo, né? As meninas de preto que se preparam para ser, e os homens de preto se preparam para ser os novos diáconos da casa de Deus, as meninas da mídia dando o seu melhor, os ministérios dos jovens, das mulheres, dos homens, dos adolescentes, a membresia dando o seu melhor. E o que eu tenho que fazer? Só agradecer ao Senhor. Só que agora começamos um novo desafio. Desafio esse que aos nossos olhos humanos não é nada fácil, mas cremos também no milagre. Esse novo tempo agora não vai ser mais só para 500 pessoas sentadas, mas para mais de 1000 pessoas sentadas. Isso já é um milagre. Só que eu te falo algo. Eu entendo dentro do meu espírito que esse tempo para 1000 pessoas ainda é muito pequeno para aquele que o Senhor me prometeu. Eu sempre profetizo, em nome de Jesus, que a próxima construção, depois dessa, vai ser uma construção gigantesca, que vai caber 3, 4 mil pessoas, é o que eu estou falando, pode ser até muito mais. Já vejo uma igreja com estacionamento enorme na frente, sabe? Numa BR dessa aí. Se você não crê, é problema seu. Eu prefiro continuar crendo. E de tanto crer, olha onde Deus está me levando e o que Ele está fazendo na minha vida, na vida da IBS e na nossa história. Para isso não é nada fácil. Porque aos meus 16 anos eu já fui fazer a obra do Senhor. Fazer a obra do Senhor é renúncia, é renunciar a si próprio, é renunciar os seus sonhos para viver os sonhos de Deus. Mas eu fico feliz porque eu já tinha um desejo muito grande dentro do meu espírito e ardia esse chamado. E quantas vezes, eu não tive o direito de ir ao aniversário da minha mãe, a passar com ela o Dia das Mães, o Natal, o aniversário do meu pai, passar um ano novo com ele. Muitas vezes até no dia do meu aniversário, eu também não tinha como estar com eles. Isso tudo foi um preço do chamado. Os meus filhos, que não tinham direito a um passeio, não tinham direito a ir a uma praia, não tinham direito de viver o melhor. Até porque muitas vezes, quando o filho de um pastor ele vai viver o melhor, a gente ouve alguns comentários, olha aí, o filho do pastor pode viver isso e os meus não. E na verdade os meus foi privado disso aí. Quantas vezes eu não tinha nem o que dar para os meus filhos comer. Porque muitas vezes eu tinha que fazer a escolha de comprar uma carne, um frango ou um peixe, ou comprar um saco de cimento. E eu pegava o meu Mateus, e dou muito pequeno, e dizia, olha Mateus, vai lá na quitanda, tu compra banana, tu compra fruta, e dava pouco dinheiro mesmo, era coisas muito poucas. E eu enganava os meus filhos fazendo vitamina de banana, banana assada. Mãe tem sanduíche? Tem, sanduíche de banana. Pegava, machucava banana, colocava farinha, ou fazia bolinho de chuva de banana. Muitas das vezes a gente não tinha muitas coisas para comer, a gente
Comia banana, era banana com tudo, banana com pão, banana com tudo que você imaginar, leite, mas ela não deixava faltar nada para nós. E enganava meus filhos ali desse jeito, para que a obra do Senhor não padecesse, né? Isso também é renúncia, né? Os meus filhos, eles pagaram um preço muito grande comigo, muito mesmo, e assim, eu só tenho que agradecer a Deus pelos filhos que eles são, né? Porque eu vejo jovens por pouca coisa se revoltando, né? E os meus filhos, eles são pessoas compreensíveis e me ajudou muito, tanto em oração, como muitas vezes com a palavra, né, de gratidão, muitas vezes com uma palavra de incentivo, né? Tudo isso os meus filhos fizeram por mim. Eu sou grata a Deus pela vida deles. Primeiramente, eu sou o que sou porque Deus acreditou em mim. Os meus pais, que hoje não estão entre nós, o Senhor os levou, e os meus filhos. E também eu quero agradecer agora ao meu esposo, né? Ele chegou em um tempo bem diferente na minha história. Um tempo, como se diz, um tempo bem melhor. Eu quero agradecer a Deus pela vida dele, por ele ser um marido compreensivo, um marido dedicado, um homem de bem, um servo do Senhor. E muitas vezes eu chego triste, abatida, angustiada. Ele é que me dá uma palavra de conforto, é o que entra comigo em oração, é o que ora pela minha vida e é um intercessor na minha vida. Também agradeço a Deus pelas intercessoras da igreja, porque quantas vezes elas se unem para orar pela minha vida, para orar pelo ministério que Deus colocou nas minhas mãos, nas minhas responsabilidades, e elas podem ter certeza que ela também é bênçãos de Deus na minha vida. Também teve a fase na minha vida, né? A igreja é tão humilde, irmão, que os irmãos não tinham um carro, uma moto sequer. O que tinha na porta da igreja estacionado era uma bicicleta. Eu lembro de um momento onde a apóstola chegou ali fora e só tinha algumas bicicletas, não tinha carro, não tinha moto, e aonde ela profetizou que nessa rua estaria cheia de carro. E para a honra e glória do Senhor, vivemos hoje esse milagre, né? Mas eu quero agradecer também muito ao irmão Cacá, o irmão Norato, a família dele, a irmã Tuca, que também hoje está no céu, que foram pessoas assim, sabe, que me deu um suporte muito grande na obra. Como eu falei, ninguém tinha transporte. A única pessoa que tinha assim, um transporte mesmo era o Cacá. Ele tinha uma burra e ele sempre ia me buscar. Foi um início difícil, mas tudo é assim, a gente temos que plantar para colher. No início era difícil, no início a gente vinha de carroça de burra para a igreja. Se a gente contar isso hoje em dia, ninguém acredita, porque alguém só olha o cenário que está agora, mas por trás de tudo há uma história. E a gente subia em cima de uma carroça de burra, mãe com um salto, toda bonita, né? E mais de carroça de burra, mas mesmo assim a gente não parava de fazer a obra do Senhor. Isso aí não foi um empecilho para que a gente parasse. O dono da burra, da figueira, né? Era a figueira, era o irmão Cacá, que hoje em dia não se faz presente aqui em Anapiraca, está em São Paulo, mas ele fez parte dessa história também. Uma história que foi difícil, mas valeu a pena. Ia um jovem que andava mais eu para fazer a obra, buscar ela, né, numa carroça de burro, né, todas 6 horas ela ia buscar. O menino ia buscar ela e ela vinha toda chique, né, montada naquela carroça de burro, né, que cheirosa, não é? Que quantas das vezes a gente criança, ela vinha comigo, meu irmão, naquela carroça, se esforçando para estar aqui. Quando não tinha carroça, a gente vinha de pé para fazer a obra do Senhor. Quando essa igreja que hoje muitos veem lotada, só tinha apenas 2 pessoas, onde pessoas traziam cadeira de casa para vir adorar o Senhor. E o Senhor tem feito grandes coisas e tem expandido esse ministério. Muitas vezes a minha vizinha ficava escondida na janela e um dia ela me perguntou assim: me diga uma coisa, pastor, é você mesmo que vai naquela burra de noite na carroça? Eu dizia: sou eu. Fez parte também da minha história. O que eu quero dizer? Muitas vezes quando eu chegava na porta da igreja que eu não via um carro, eu dizia: olha, Senhor, eu creio e eu profetizo que essa rua vão ficar lotadas de carro. Os membros, eu dizia para ele: eu creio que um dia o Planalto, a Coab, vai ser um bairro do luxo.
E Deus vai abençoar esse lugar. E ela sempre acreditou que aqui seria um bairro de luz. E hoje em dia, graças a Deus mudou o cenário de toda a situação. E hoje eu estou viva para ver esse milagre. Quantas vezes eu chego 7h30, 7h40 e quase não consigo passar na rua da igreja com tantos carros, motos, sabe? Uma nova história Deus tem para esse povo. Eu fico muito feliz porque se cumpriu as profecias. Eu profetizava e os céus realmente trouxeram à existência essa profecia. A paz seja convosco, eu sou a pastora Jailma e vim aqui contar um pouco da minha trajetória no Ministério Batista Sinai e também falar um pouco da nossa apóstola Manuela, né? Onde há 16 anos atrás eu cheguei nesse ministério e fui bem acolhida, né, por ela, aonde Deus ele trabalhou poderosamente sobre a minha vida, sobre a minha família. E hoje, há 6 anos, nós pastoreamos uma igreja aqui na Primavera, outra no bairro Boa Vista, e o Senhor tem trabalhado poderosamente, né? Pode ir. Então, o exemplo dela foi que me incentivou a continuar nesse ministério, né? Como eu já falei, há 16 anos eu estou nesse ministério, foi aonde eu conheci Deus verdadeiramente, foi o primeiro ministério que eu cheguei, que eu me identifiquei e foi aonde eu fui bem acolhida, bem recebida. Eu fui surpreendida certo dia e fui ungida diaconisa, aonde foi mais um processo, né, que a gente sabe que a gente tem que ter o apoio dos pastores, do líder, e eu tive esse apoio dela, onde ela foi me ensinando, me instruindo como era que eu deveria fazer a obra, e depois de certo tempo de passar mais um processo, certo dia também eu fui ungida missionária, né, e foi mais outra trajetória, outro ensinamento. Então, quando ela me mandou eu vir até a Primavera procurar um salão para abrir uma igreja, eu confesso que eu me surpreendi, mas eu coloquei em prática. A igreja começou num salão, né, de beleza, um salão pequeno, mas ali ela foi investindo na minha vida, ela foi acreditando no meu chamado, e daí nós alugamos um salão, começamos com quase nada, quase nenhum membro, e com o apoio dela, né, a confiança também que ela teve no meu chamado, porque a gente sabe que a gente também, os nossos líderes tem que ser exemplo. Então, após 2 anos, né, a igreja se encontrava pequena, daí ela mandou eu procurar um salão maior e, para a honra e glória do Senhor, estamos nesse novo templo, né? A paz seja com todos. Sou o pastor Ailton, membro da igreja IBS, e estou aqui para contar um pouco da nossa convivência, né, do tempo de conversão, do tempo que eu aceitei Jesus, e um pouco dessa história da IBS, né, que são 24 anos. Muitas coisas vivenciei, muitas coisas aprendi e continuo aprendendo. Mas antes de eu chegar aqui, nessa posição de pastor, nós passamos por diversas situações, né? Como se diz a nossa apóstola, eu não cheguei aqui e não caí aqui de paraquedas, né? Começou através dos cultos nos lares na casa dela, e os convites, e mais convites, e em cima de convite, e eu pude ali aceitar aquele convite e começar a participar dos cultos aqui na igreja sede, né? Que não era essa estrutura toda, mas era um local, um espaço, um terreno só, na verdade, uma casa simples, né? Que faltava ainda muita coisa a ser construída nesse ambiente, mas que aos poucos Deus foi honrando e Deus foi trazendo a existência a esta casa, né? E hoje nós nos encontramos nesse, posso dizer, um palácio comparado à casa antiga, de antigamente, na verdade, né? Como se diz lá no livro de Ageu,
que a glória desta última casa será muito mais maior do que a da primeira. E hoje nós podemos contemplar a glória da segunda casa. Eu tenho orgulho, na verdade, né? Orgulho de fazer parte desse ministério, orgulho de ter uma pastora igual a pastora Manuela, que tem sido mãe, amiga, uma pessoa dedicada aos seus filhos, às pessoas que se encontram em situações difíceis, onde ela tem entregado a sua vida pelas almas, né? E hoje eu me encontro aqui. Fui levantado a obreiro na época, eu acho que não tinha nenhum ano de membro, e Deus me levantou como obreiro. Depois, com o passar do tempo, me levantou como missionário, e depois me levantou como pastor. E hoje estamos aqui fazendo a obra de Deus, né? E eu me lembro que naquela época, um povo bem humilde na casa de Deus, né? Obreiros. E eu lembro que um dos obreiros, eu sempre que tinha o costume de vir para a casa de Deus de bermuda, né? No momento da transformação, né? E eu sempre via de bermuda, e eu me lembro ali que um obreiro naquela época, ele me chamou a atenção e mandou vir de calça. E algumas irmãs que estavam ali ao meu lado, diaconisa, que estavam me incentivando a buscar Jesus, sempre me convidando para estar na casa de Deus. Ela foi de Israel, irmão, que esse pessoal me chamava de irmão careca, de careca não tem nada, né? Você não ligue não para isso, continue. Eu só sei que isso aí chegou aos ouvidos da apóstola, né? Eu lembro que ela colocou lá mais ou menos assim: oi, carequinha, não ligue pelo que o irmão falou, venha para a igreja, nós amamos você, né? E esse é o cuidado que ela tem pelos seus membros, né? É o amor que ela tem pelos seus filhos. Se for preciso, ela move céu, terra e mar para poder ajudar aquele que necessita. Eu agradeço muito a Deus por eu ter conhecido esta igreja, porque eu já tenho recebido curas. Eu tive problemas numa perna, eu não andava, eu passei mais de um ano sem eu andar. Quem curou foi Deus, através da Igreja Batista Sinais e da pastora Manuela, e eu agradeço a Deus por ela e por todos nós que frequentamos esta igreja e aqueles que venham também. Depois que saiu dessas casas que foi feito o culto, ela ganhou um terreno aqui no deserto. Era um deserto aqui onde ela ganhou esse terreno. Nós fazíamos culto no terreno à noite. O irmão colocava uma luz à noite. As pessoas que já estavam frequentando a igreja, elas traziam suas cadeiras, faziam o culto aqui no barro, cada um com a sua cadeira, voltava com a cadeira na cabeça. E daí foi quando começou as pessoas a ajudarem. Um dava cimento, outro tijolo, outra areia, e começou a construir essa igreja que hoje é aqui no bairro Planalto. Daí, com muitas dificuldades que ela passou, porque eu sei a dificuldade que ela passou muito, passou necessidade, as irmãs ajudando a ela. Ela trabalhando em Maceió, deixava o serviço dela lá, vinha para cá, ficava com dificuldades, né, de alimentação, as pessoas ajudando a ela. Só eu sei, e muitas pessoas também sabem. Chegou momentos de não ter nem o que comer. Quantas vezes ela não sofreu, passando dificuldades. Muitas pessoas diziam: esta mulher vive roubando na igreja, ela tem isso, carro novo, isso e aquilo. Isso é riqueza para o momento que ela passou tão difícil, né? Eu trazia a criança dela para casa e ela vinha numa carroça de burro, porque isso eu sei. Quantas dificuldades ela passou. Porque Deus colocou o nome desta igreja. Foi Ele quem colocou o nome na igreja, Batista Sinai. Porque são muitos sinais que Deus dá para ela, para que ela venha falar para a igreja. E muita gente entra nesta igreja com caroços, com câncer e sai curado. Muitos aleijados saem andando. Muitas pessoas que já passaram por muitas dificuldades na saúde e muitas pessoas são curadas. Meu nome é Isabel, eu sou diaconisa da Igreja Batista Sinai.
Eu vim contar um pouco da história da pastora Manuela, né? Eu congrego há 18 anos aqui, na Igreja Batista Sinai, com a apóstola, né? E a gente, muito tempo que a gente congrega aqui, e ela abriu uma igreja lá em Jirau, e eu tive essa privilégio de ir com ela, eu e outras irmãs, né? E a gente foi para a cidade de Jirau. Ela abriu lá um salão, e a gente foi cultuar lá. Né? Aí passei 4 anos, uma luta, né, muito forte, né, porque não foi fácil esse ministério, né, da pastora Manuela, que ninguém dá crédito à mulher, mas eu creio em nome do Senhor Jesus que foi muito forte a vida dela lá naquele lugar para ganhar almas, né. A dificuldade foi grande lá em Jirau, né, porque a gente só tinha o carro dela para ir, né, e quando a gente foi para lá, a gente ia nas estradas e eu ia na mala, e aí uns irmãos da igreja, que os povos ficavam até mangando, dizendo, por que esse povo vai na mala? E eu dizia, meu Deus, que vergonha, mas nós estamos fazendo a obra, então vamos... A gente levava na brincadeira, mas foi muito gratificante, né? Eu sei que a pastora Manuela sofreu bastante, a luta foi muito grande, a dificuldade para a gente estar lá há 4 anos, ficamos lá até 4 anos. Quando eu vinha do trabalho, ela ficava esperando a gente lá no ponto e tinha que estar pontual, que ela é pontual nessa área aí. Ou se você não chegasse, você ficava. Então, eu já chegava do trabalho, eu não tomava nem banho e já ficava num ponto esperando ela para ela não me deixar. Só que teve um dia que ela esqueceu de mim, eu chorei tanto, irmão, chorei tanto, cheguei em casa desesperada, parecendo uma criança chorando porque ela esqueceu de mim. E as meninas disseram, mas Bel, você chegou atrasada, por isso que não deu para você ir, o carro estava cheio. E eu dizia, por que ela esqueceu de mim? E aí, não fui naquele dia, né? Como eu falei, mas no outro dia eu fui mais cedo, o meu patrão liberou mais cedo, e eu fiquei lá no ponto. Quando eu cheguei lá, ela já estava me esperando feliz, né? Aí fui embora, deixei para contar a história lá na igreja quando eu chegasse, né? Que eu abria culto lá também. A gente tinha sempre oportunidade lá no Jirau, como era pequenininho, era mais fácil para a oportunidade. E aí eu gostava de estar lá. Então, aí foi aonde ela me chamou para trabalhar com ela, porque como ela trabalhava em Maceió, o tempo dela era corrido para cuidar do Dom, do Mateus. Então, foi aonde eu fui ficar com ela, até dormir lá, quando ela passava que não podia vir, aí eu dormia com os meninos lá, né? Mas foi muito gratificante. Eu sei que a luta dela foi muito grande, a dificuldade foi muito grande. Tem gente que não acredita, né, que ela passou por dificuldade, mas eu sou prova viva e eu sei o que ela passou na vida dela, né, esse tempo todo. Até hoje, eu sei as lutas que ela passou. Muita gente critica, mas eu estou aqui para defender a ela. Ela não quer que ninguém defenda ela, mas eu estou aqui para falar o que eu vi e o que a gente participava tudo na igreja, e eu cuidava da casa, dos filhos, né? E eu, quando ela saía, ela se acordava, ela ficava trancada no quarto, orando. E eu já sabia que ninguém podia bater naquele quarto, porque eu já sabia, quando ela está com o quarto fechado é porque ela estava orando. Então, quando ela saía daquele quarto com a carinha de choro, eu já sabia que já tinha algo errado. Então, o que a gente fazia? A gente se reunia e a gente ia orar com ela, né? Porque não foi fácil a vida da pastora Manuela, foi defamada, foi sim. Mas se alguém, eu sempre dizia assim, quando alguém vir defamar ela, eu estou aqui para defender, dê o que der. Se vier, eu estou aqui para falar, porque eu sei o que ela passou. Desde o começo, esses 18 anos que eu morei com ela, né? Que eu estou na igreja com ela, eu sei o que ela passou. Hoje, ela tem uma vida abençoada, né? E eu agradeço a Deus pela vida dela. E eu creio que Deus vai honrar ela muito mais, em nome de Jesus. Pai seja convosco. Eu me chamo Benedita Vieira. Estou nesse ministério há 15 anos. E faço parte da IBS com muito orgulho, muito prazer. Amo estar nessa casa, amo tudo que o Senhor tem feito através da vida da apóstola Manuela sobre a minha vida. Contar a história desse ministério é algo emocionante, que nos traz uma recordação de tudo que já aconteceu desde quando eu cheguei aqui. É algo extraordinário. Eu fui convidada a estar nesse ministério e
quando eu cheguei aqui no primeiro dia, eu me sentei perto de uma irmã e logo me identifiquei com esse ministério, porque eu sabia que o chamado do Senhor para a minha vida iria além daquilo que eu até mesmo imaginava. E 15 anos já se passaram e nós estamos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Algo que tem me marcado bastante aqui é a palavra de Deus. O que o Senhor tem usado a apóstola Manuela nesse ministério é algo tremendo, é algo extraordinário, que a gente sente que Deus realmente tem falado conosco. Quando eu cheguei aqui, o meu filho mais novo, ele tinha 1 ano e 5 meses. E ele passava muito por crises de enfermidades. E algo que me marcou bastante é que eu não deixava de vir para os cultos, independente que ele estivesse enfermo ou não, com febre, gripado. Eu sempre vim porque o Senhor, ele me impulsionava a estar aqui. Meu filho chegava doente, mas saía sempre curado deste ambiente. Um dia eu estava em casa e isso me marcou tremendamente. Meu filho estava muito doente e eu fui levando ele para o hospital. Já tinha terminado o culto e nesse dia o carro da pastora Manuela, na época, estava quebrado, bem pertinho ali de onde hoje é o Açaí. E ela não entendeu naquele momento porque o carro dela tinha quebrado ali. Foi quando eu ia passando com o meu esposo e o meu filho nos meus braços, praticamente morto, indo levar ele para o hospital. E a gente parou, quando viu o carro dela, a gente parou. E ela disse: eu entendi agora porque o carro quebrou e eu tive que ficar aqui, é para orar por essa criança. E ela orou e o meu filho, ele é curado para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Hoje ele já tem 16 anos e é uma bênção dos céus na minha vida. Um fato que me marcou também bastante, um conselho que ela me deu, foi que eu continuasse sendo quem eu sou, a pessoa que eu sou. A pessoa que muitos podem olhar para mim e não dá nada, mas o Senhor, ele me viu. E ela um dia, em um culto, ela olhou para mim e disse: filha, você é muito especial. E eu lhe amo com a força da minha alma. Eu sei que ela ama a todos, mas aquela palavra para mim foi muito importante naquele momento. Eu me senti amada, como eu já tinha perdido a minha mãe. Eu me senti naquele momento o amor da mãe que eu tinha perdido. E eu senti que esse amor estava voltando para mim. E é por isso que eu amo de verdade a minha pastora. Eu não sei o sentimento de outras pessoas, mas eu sei que o que eu sinto é o amor verdadeiro. E ela disse: eu lhe amo, minha filha, com a força da minha alma. Isso aí marcou a minha história de verdade. E eu me apego ao amor de Jesus e a esse amor que eu sei que ela sente por mim. Ele tem me dado forças, tem me incentivado a estar na caminhada até hoje. Não é fácil. Tem momentos que eu e tantos outros pensamos em parar e em desistir, como um dia também ela pensou em parar. Mas ao olhar para uma multidão, ela disse dentro dela: eu não posso parar, eu tenho que continuar, porque essa multidão espera algo mais de mim. E ela continuou. E eu só tenho a agradecer a Deus. Quando ela conta a história da IBS, ou a história dela há 24 anos aqui, ela recorda alguns momentos que ela passou. E em alguns eu também estive presente, momentos difíceis, momentos que ela perdeu tudo. E ela, naqueles momentos difíceis, ela sempre teve um ombro amigo meu e de outras pessoas que a ajudaram. Não foi só eu, várias pessoas estiveram do lado dela e estão até hoje. Então, contar a história do Ministério Batista Sinai é algo muito impactante e emocionante também. Eu quero dizer para você que está chegando agora, que continue, porque o Senhor, Ele só tem algo grande para entregar para você. Eu quero dizer para você que está vindo e vendo
tudo que está acontecendo hoje, pode ter certeza que teve um início doloroso, machucado, mas que tivemos força para continuar. A paz, irmã, a paz esteja conosco. Tem mais de 20 anos que eu estou aqui na Batista Sinai. Foi momentos, procurei a Batista Sinai em um momento muito difícil. Foi com enfermidade, 16 anos de enfermidade na vida do filho, né? Mas quando eu coloquei o pé na Batista Sinais, eu já recebi o milagre, já senti que Jesus começou a operar na minha vida e na vida dos meus filhos, né? Foi momentos difíceis, mas o melhor foi a vitória e o milagre que eu recebi na casa do Senhor. O primeiro culto foi numa área da casa não era da Lécia, da irmã da Lécia. E foi Lécia, e a irmã Aninha e a irmã dela que abriu as portas para ter o primeiro culto aqui na Coab, né? E ali Deus foi trabalhando e a gente foi evangelizando. E cada um de nós que tem acompanhado esse tempo com ela, temos que aprender o melhor de Deus com a mulher que ela é, que é uma mulher virtuosa na palavra de Deus. Paz seja convosco, me chamo Valéria Dules, sou diaconisa e secretária da Igreja Batista Sinai e quero compartilhar com vocês um pouco do que Deus fez na minha vida desde o momento que eu entrei aqui neste lugar. Tem por volta de 5 anos, né, que Deus me apresentou com esse ministério, me trouxe até este lugar e confesso para toda a igreja que, apesar de eu já conhecer Jesus, apesar de eu já ter uma história com Ele, né, já ter feito parte, né, da obra de Deus também, quando cheguei aqui na Igreja Batista Sinai, eu cheguei totalmente frustrada, né, acerca do que Deus tinha para minha vida, acerca do meu chamado, por que não falar, até duvidar, né, da minha salvação, porque era algo que eu já não queria compromisso com o reino, não queria saber nada com relação a que envolvia, né, as coisas de Deus. Só para vocês terem noção de como eu cheguei com a minha mente aqui perturbada, uma pessoa totalmente frustrada acerca de tudo que envolve o espiritual e a comunhão com Deus. Mas desde o momento que eu coloquei a planta dos meus pés aqui na Igreja Batista Sinai, eu vi que Deus ele já me renovou. Desde o primeiro contato, desde o pisar aqui nesse lugar, Deus já falou comigo poderosamente, através da vida da apóstola Manuela, através dos louvores, através do atendimento pastoral que ela fez comigo naquela primeira noite. Ela foi canal de Deus para a minha vida, foi usada por Deus para falar para mim o que era que Deus falava ao meu respeito. Lembro que ela falou para mim o que está escrito lá no livro de Jeremias, né? Que o Senhor ele não me vê como o homem vê, que os pensamentos que Deus tem ao meu respeito são pensamentos de paz e não de mal. E algo que ficou forte ali dentro de mim foi quando ela olhou para mim e disse: filha, o Espírito Santo ele tem saudade de você, não lhe conheço, não sei quem você é, mas desde o momento que você entrou pelas portas dessa igreja, o Senhor me revelou que você não é do banco, você tem chamado. Tudo o que está acontecendo na sua vida foi porque você deixou o primeiro amor, você saiu da sua posição. E o que eu tenho para falar para você, que Deus está mandando lhe dizer, volte para a sua posição com pressa. Confesso a você que naquele exato momento, o Senhor ele me renovou realmente do alto da minha cabeça até a planta dos meus pés, porque eu saí desse lugar aqui já querendo me reconciliar com a pessoa do Espírito Santo, voltar para os braços daquele da onde eu nunca mais deveria ter saído, ou que nunca deveria ter saído. Então aqui fica a minha primeira experiência com esse ministério, porque eu encontrei com alguém, né, que não é sensível à voz do homem, mas alguém que é sensível à voz de Deus. E eu quero aqui louvar a Deus pela vida da apóstola Manuela, por esse ministério, porque ela viu em mim aquilo que eu não enxergava, ela viu em mim aquilo que talvez outras pessoas não enxergaram, mas eu acredito muito naquilo que Deus faz através da vida dela, como Deus honra ela, como Deus fala com ela. E foi aí onde eu comecei a minha caminhada novamente com Deus aqui dentro desse ministério, porque alguém olhou para mim e viu, me olhou com os olhos de Deus, me olhou com os olhos do Espírito Santo e viu em mim uma capacidade que nem eu via. Então, a partir dali, ela começou, né, me instruir dentro da palavra. Fui ouvindo cada instrução, né, que saía desse altar durante os cultos. E todos os dias eu me apaixonava mais por Jesus, aquele primeiro amor voltava, o desejo de estar na obra dele queimava dentro de mim, isso se tornou maior do que a minha própria vida. Então, por cerca de 2 a 3 meses,
né? Fui convidada para voltar para a posição, me alinhar como diaconisa novamente. Fui chamada no meio da multidão, onde eu não esperava por isso, mas o Espírito Santo já tinha se revelado para mim, que o tempo também já tinha chegado para que eu voltasse a fazer aquilo que eu mais amava. E o que eu louvo a Deus aqui neste ministério é isso, porque nós temos uma pastora guiada por Deus, nós temos uma pessoa que ouve a voz de Deus, e aquilo que Deus manda ela fazer, ela faz, porque a sua pastora, a minha pastora, ela é obediente à pessoa do Espírito Santo e aquilo que Deus direciona para que ela faça. Então eu quero desde já honrar ela dentro dessa igreja e dizer para você que você tem uma pastora que aquilo que ela é no altar, ela é fora do altar, porque ela vive aquilo que ela prega. Eu não tive a rica oportunidade de estar com ela, né, desde o início, como muitos já testemunharam através desse documentário, falando aquilo que Deus fez desde o início também da construção dessa obra, de quando ela chegou aqui em Arapiraca. Mas eu acredito também, como está na palavra, que tudo há um tempo determinado por Deus, e o tempo do Senhor sobre a minha vida dentro desse ministério também chegou, que eu agradeço a Deus por Ele ter me colocado aqui neste lugar. E eu quero dizer para vocês que, apesar de eu não ter chegado nesse tempo, eu acredito que eu cheguei no tempo da reconstrução. A igreja ela já existia, mas estava no tempo das tendas se alargarem, e foi aí onde o Senhor começou, né, a tratar comigo, né, dentro dessa obra e me usar conforme a necessidade do ministério, conforme a necessidade da obra. Então, como eu também já havia falado, a apóstola é guiada por Deus e ela faz aquilo que Deus manda ela fazer. Então, pouco tempo depois, quando voltei para minha posição como diaconisa, né, já fui levantada como líder do corpo diaconato sede, de repente já estava com todas as congregações, e hoje já estou como secretária geral desse ministério, onde eu só tenho a agradecer a Deus, né, porque eu conheci alguém, né, que me vê com os olhos de Deus. Ela ama como Cristo ama a igreja. A gente tem uma pastora que eu digo para ela que hoje eu não conheço só a Manuela Cerqueira do altar, a apóstola Manuela Cerqueira, eu conheço a Manuela dos Santos Cerqueira, uma mulher incrível, uma leoa, como eu falo para ela. Ela é aquela pessoa que luta, que guerreia pelos seus filhos na fé, ela não perde ninguém para o inferno. Então eu quero dizer para você, igreja, você tem uma pastora que ora por você, uma pastora que é exemplo para a nossa vida, uma pastora que vive aquilo que ela prega, como eu já relatei outrora ainda nesse documentário. Eu quero dizer para você que o tempo onde eu olhei para ela e disse, meu Deus, que mulher é essa? A minha admiração e o meu amor por ela só cresceu, porque eu vi uma pastora por diversos momentos, por que não falar no tempo da pandemia, né? Foi um tempo que a gente sabia que tinha começo, né, daquela enfermidade, daquele espírito da morte passar sobre a terra, mas a gente não sabia o tempo que aquilo ia passar. Mas todos os dias, né, quando a gente abria as portas dessa igreja, né, mesmo sem ter culto, né, o amor pela obra era maior do que o medo da morte, né? Então a gente estava aqui com as portas abertas, fazendo a obra do Senhor, e por diversas vezes eu vi ela aqui nesse altar, né? Meu Deus, é muito forte tudo que aconteceu nesse tempo, mas a fé dela, a força dela nos encorajou a permanecer de pé durante todo o ano de pandemia, aqui na posição, fazendo realmente aquilo que nós mais amamos fazer. A paz seja convosco. Sou o pastor Valdir, esposo da apóstola Manuela. Estou aqui para parabenizar pelos 24 anos do ministério. Sei que não tem sido fácil para ela, mas Deus tem se feito presente na vida dela, tem honrado muito esse ministério, e eu me sinto muito orgulhoso por fazer parte desse ministério e de estar junto com ela, ao lado dela. Eu tenho muito orgulho dela como a minha esposa, como mãe dos meus filhos, e eu agradeço muito a Deus por mais esses 24 anos que Deus tem dado a ela nesse ministério. Tenho muito orgulho porque Deus tem cada dia honrado mais, e é isso, eu quero parabenizar ela por mais um ano. Apóstola Manuela.
Eu quero dizer para ela também que eu sinto muito orgulho, eu e meu irmão, de ter a senhora como mãe, viu? Lhe amo muito, a gente tem um povo também que lhe ama, e quero dizer para a senhora, até hoje, até aqui nos ajudou o Senhor, como a senhora fala. E nunca desistir, acreditar, independente do cenário, independente da situação que seja. Lembro também que a gente ia para o monte, e muito perigoso, mas a gente sabia a situação que o buscar ia causar. E era bênção acontecendo dentro da igreja, e Deus enchendo cada dia mais a igreja de almas, né? E Deus operando um milagre. Eu gostaria de dizer, apóstolo, que te amo muito em nome de Jesus, e sou admirador do que Deus faz na sua vida, do seu ministério, que o Senhor continue cada vez mais te honrando, em nome de Jesus. É isso, te amo muito. Eu quero dizer para a senhora que a senhora é uma pessoa muito, muito importante, não só para mim, mas para minha casa, para minha família, para todo esse ministério. Se sinta honrada, se sinta abraçada, se sinta amada, porque a Igreja Batista Sinai não só sede, mas sede e todas as 14 congregações lhe ama. E lhe ama, lhe tem como exemplo, porque o motivo que nós temos para permanecer de pé, primeiro é Jesus, e segundo é a senhora, que tem sido esse exemplo de serva do Senhor, de apóstola e presidente desse ministério. Eu agradeço em primeiro lugar a Deus e a nossa apóstola, a apóstola Manuela, presidenta do Ministério Batista Sinai, né? A apóstola Manuela, como minha pastora, minha apóstola, minha mãe, minha amiga, que sempre me ensinou o caminho da salvação, o caminho que nós vamos encontrar o Senhor Jesus, né? É a história da IBS, 24 anos. Que Deus abençoe cada um de vocês, no nome de Jesus. Então eu digo para você, continue, porque o Senhor lhe ama de uma forma extraordinária. Eu agradeço muito a Deus por eu ter conhecido esta igreja, porque eu já tenho recebido curas. Eu tenho de falar para a minha apóstola que eu tenho a gratidão por tudo que ela fez na minha vida. Eu tenho de agradecer a Deus pela vida da apóstola Manuela, que Deus venha crescer ela nesse ministério, o pastor Valdir e a sua família.